Bom dia, gente. Entrando aí na nossa quarta aula, né? Acho que hoje é um tema que a gente gosta bastante, tanto para ensinar os estudantes quanto para aprender também. A Paula vai comentar um pouco sobre técnicas aí de estudos. Vou já passar a palavra para você, então, Paula. Obrigado, bom dia. Pessoal, bom dia. Não sei se a internet aí, vocês vão me ouvir bem, né? Porque hoje a conexão tá ruim aqui. Mas vão me dando feedback no chat, por favor, tá? Se vocês não, se lhe atrapalhar a compreensão ou vocês visualizarem os slides, aí vocês, por favor, vão me dando feedback aqui, tá bom? Porque a tecnologia nem todo dia está favorável, né? Deixa eu só abrir os slides que eles estão abrindo aqui. Até enquanto eu abro, eu gostaria de saber de vocês como que foi a última semana e aquele exercício que a gente combinou de ter mais lazer, mais descanso. Como é que foi aí para vocês? Vocês tiveram alguma dificuldade? Alguém conseguiu ou não conseguiu fazer? Se vocês puderem escrever aí no chat, eu agradeço. A Ercília falou que foi ótima a semana dela. Que bom, Ercília. Teve descanso, lazer? Conseguiu fazer todos os dias, pelo menos alguma coisa que dava prazer? Deixa eu falar, é mais fácil. Tá. Consegui concluir um livro que eu acho que Hum. tem muito a ver com as aulas que você tá dando para a gente, que é aquele livro Mindset, que fala do mindset de fixo e mindset de crescimento, né? Uhum. Esse livro estava ali, eu pegava um pouquinho, aí eu consegui terminar, me dei de presente, fui para o quintal, terminei de ler, comprei o livro que você sugeriu aqui. Do essencialismo. Uhum. Acho que não aparece porque eu estou com o fundo do essencialismo. Comecei a ler também. Fiz várias coisas. Assisti filme, série com a minha filha que está de férias aqui em casa, sem culpa, sabe? Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom perceber que eu mereço isso, né? Fazer isso sem culpa e perceber o quão isso pode ser produtivo depois em outras atividades que realmente não tem como fugir, que você precisa de fato fazer. Uhum. Obrigada, Ercília, aí pelo depoimento. Estou vendo aqui no chat que quem conseguiu fazer, né, o exercício que a gente combinou, sentiu bem, sentiu, né, mais tranquilidade, calma, mas para quem não conseguiu e a semana foi muito corrida, aí então é mais cansativo, é mais estressante, né? Lembrando que o nosso cérebro precisa de pausas, descanso e precisa sentir prazer, né? Não é só uma vez na semana o prazer, todos os dias a gente tem que ter poderosas. E a gente falou também das crenças, né? Semana passada, das crenças da capa da Mulher Maravilha de Super-Homem, que a gente tem que suportar tudo, dar conta de tudo e não pode se cuidar, não pode ter tempo. Isso é cultural, não é individual, né? É algo social aí, é algo que vem muito aí do capitalismo mesmo, essa ideia de produtividade alta, individualismo a todo custo, né? Então é algo macro aí, mas que a gente pode conscientemente ir mudando isso devagar. Que legal, né? A leitura aí da Ercília, num lugar tranquilo, né? Agradável, natureza. E aí cada um vai achando o que é o fator, ou quais são os fatores que ajudam vocês emocionalmente a poder ficar mais tranquilos, a poder ter prazer, a poder ter uma vida mais leve, não precisa ser tão pesada, né? Deixa eu ver se agora eu consigo colocar os slides para a gente introduzir o nosso tema da oficina de hoje. Que legal, né? Enquanto está abrindo aqui, eu estou lendo aqui no chat os depoimentos do exercício. Me permitir tomar um picolé. Olha o que a gente não está se permitindo, gente, mais. Me permitir tomar um picolé, isso foi prazeroso. Ó, a Carla está contando para nós. Depois do almoço, olhando as árvores do campo. E aí eu me pergunto, né, por que a gente não toma um picolé com frequência? Por que tem que ser algo que conscientemente a gente tem que parar tudo e falar, nossa, eu preciso fazer algo aqui diferente.
Por que isso não pode ser rotina, né? Então, hoje, introduzindo aí nosso tema de hoje, técnicas e estratégias de estudos. E aqui, eu quero muito a contribuição de vocês também, que provavelmente devem ter até mais know-how do que eu, principalmente pedagogos e pedagogas aqui do grupo, que com certeza tem inúmeras aí, um repertório vasto de técnicas, estratégias, de coisas que vocês têm a formação, né, para poder aprender. Só lembrando, eu trago aqui o que eu estudo dentro da neurociência, da neuropsicologia, o que a gente sabe que tem evidência, que traz, então, o aprendizado e favorece a memória de longo prazo. Então, essas técnicas e estratégias aqui de estudos é que a gente tem essas evidências, tá? É o que eu estudo, são materiais, eu até vou fazer uma indicação de um artigo científico, além daquele que eu já fiz, mais um, que é justamente sobre memória de longo prazo e aprendizagem. E essa técnica que a gente vai treinar aqui hoje na prática, para vocês repassarem para os estudantes e treinar com eles. Talvez aqui para nós profissionais vai falar, nossa, mas que coisa mais básica. Mas para os estudantes é a dica de ouro, tá? Faz toda a diferença para os nossos estudantes eles terem uma referência de método de estudo. Porque muitos deles vêm da decoreba e ponto. Ninguém ensinou eles como que senta e que método, o que eu sigo, um passo a passo aí para me ajudar a aprender e fixar novas informações na memória de longo prazo. Provavelmente a maioria dos estudantes nunca tiveram contato, é diferente da gente, que somos profissionais, atendemos pessoas com dificuldade de aprendizagem o tempo todo e já tem um know-how aí sobre isso, tá? Então, o método que eu vou trazer aqui hoje para vocês treinarem com os estudantes, acredito que muitas pessoas já devem conhecer, mas talvez não todas aqui, é experimentar. Eu não sei se vocês já experimentaram na prática, né? Talvez não. Agora a gente vai experimentar até para sensibilizar a gente da importância na hora de repassar para os estudantes. Então, vamos lá. Antes da gente poder, então, falar de técnica e estratégia de estudo, eu vou fazer uma revisão breve aqui com vocês do que a gente viu até agora. Porque, lembrando, memória de longo prazo tem tudo a ver com repetição. Então, para a gente experimentar o que é realmente fixar novas informações na memória de longo prazo, a gente repete também aqui. Então, revisão nada mais é do que repetir a mesma coisa, talvez de formas diferentes, para a gente relembrar e refrigerar a memória do que a gente viu nas 3 primeiras oficinas. Então, o que a gente viu até aqui? Vamos fazer uma breve revisão para a gente avançar um pouco mais. Número 1, a gente falou muito da higiene do sono, da importância da regulação do sono para a nossa aprendizagem. A gente falou da importância da higiene do ambiente de estudos, ou seja, organizar o ambiente, né? Que a gente até falou daquelas 2 figurinhas, um ambiente muito desorganizado e um organizado, onde que a gente parece que concentra mais. Então, a importância de organização do próprio ambiente. A gente falou da repetição, associação e dar sentido para os conteúdos. E não só repetição por decoreba. Então, decoreba, incentivar os alunos a abandonarem a ideia do decoreba, porque na faculdade a gente precisa, no ensino superior, a gente precisa de um raciocínio mais analítico, muitas vezes. E o decoreba, eles vão se estressar, dar sentido, associar sempre que possível os conteúdos ao que eu já aprendi, a outros conteúdos, vai fazendo links, né, mentais, para poder dar sentido para esses novos conteúdos. A gente falou muito da moderação do uso do celular, para a gente usar as tecnologias a nosso favor, e não o contrário, né, o celular nos usar. A gente falou bastante disso aqui também, o quanto isso afeta a nossa capacidade de processar novas informações. Algumas vezes sobre vias sensoriais diferentes para aprender. Lembra daquela dica? Vocês estão acompanhando a minha fala? Parece que o meu vídeo está travando para mim mesma aqui. Fala sim.
O vídeo, de fato, você tá ruim, né? paralisada, mas a fala a gente te ouve, De repente, uma sugestão seria tirar o vídeo, né? Que ele pesa muito, deixa só a voz falando. Eu acho que a minha internet hoje não está favorecendo. Eu desliguei meu vídeo, vamos ver se fica melhor então. Tá dando para ouvir? Sim. Tá, melhor. Te A ouvir fala tá tá tranquila, tranquilo. né, Carlos? Você falou. Tá. Tá. Para mim tá lento. Vocês estão lentos para mim também aqui. Então, continuando, então, né? Ok. Além disso, né, das vias sensoriais, eu falei para vocês daquela dica de gravar áudios de si mesmos, enquanto você está explicando para você uma nova leitura, um novo conteúdo, um novo texto. Então, essas vias sensoriais diferentes é justamente a gente estimular o nosso cérebro em vias sensoriais, por exemplo, leitura de texto é uma via sensorial visual. Se a gente vai e grava um áudio, a gente já acessa outras áreas cerebrais relacionadas mais à audição. Então, a gente fazer uma integração dessas vias sensoriais distintas favorece muito a memória de longo prazo, favorece com que a gente vá fixando cada vez mais e associando conteúdos no nosso cérebro, crescendo as redes neurais de novos aprendizados. A gente falou daquela técnica que treinamos aqui, né, da cena inusitada de associação de memória, e essa cena inusitada, ela precisa de um certo treino, mas ela tem uma vantagem muito grande, que é favorecer quando a gente, pessoas que têm muito branco de prova, muita ansiedade de desempenho, essa cena inusitada, ela quase que fica assim, fora, ela não fica suscetível ao branco, porque ela acessa outras vias neurais e geralmente a parte emocional não bloqueia esses conteúdos. E além da cena inusitada, a gente falou do Pomodoro. Isso mesmo, Cristiano, essas dicas estão todas naquele artigo que eu passei para vocês, tá? De neurociência e do Brain-Based Learning, né? Tá tudo lá, e mais o artigo que eu vou passar para vocês hoje. Então, tudo que eu trago está nesses artigos, e também nos e-books que a gente fez, só lembrando, quem quiser acessar, pode acessar lá no meu site, os e-books gratuitos, podcast, né? Tá todo o material disponível gratuito aí. Então, é tudo desses artigos mesmo. O Pomodoro, que é uma técnica lá de fazer pausas e medir o tempo de concentração e foco. Por nada, Cristiano, que bom que você gostou, fico feliz. Então, o Pomodoro veio de uma ideia de aumentar a produtividade no trabalho, e aí, então, a gente pegou a ideia para poder favorecer a atenção ou seja, aumentar cada vez mais, treinar o nosso foco, a nossa concentração, aí aumentando de tempo, dia a dia, com pausas, né? Não deixar a nossa atenção, nossa percepção fadigar a nossa mente. Então, o Pomodoro é justamente as pausas entre esses tempos aí de foco, que é o Pomodoro, né? Entre isso. E então, cada pessoa, só lembrando, cada pessoa vai ter o seu Pomodoro. Tem gente que vai conseguir concentrar inicialmente 5 minutinhos, vai ter que pausar. Tem gente que já vai conseguir de cara meia hora de leitura concentrada. Então, cada um tem que medir, percebendo o seu Pomodoro, e à medida que você treina e repete isso, o seu foco vai aumentando naturalmente, sem forçar. Naturalmente, a nossa capacidade vai se ampliando até chegar numa quantidade ideal de tempo ali de foco. E por último, a gente trabalhou na última semana, muito mais coisas do que isso, mas como um resumão, né? A ressignificação de crenças sobre o próprio estudar e aprender. Porque a gente tem muitas crenças que talvez a gente não percebia até aqui sobre a própria aprendizagem. O que eu penso, o que eu interpreto sobre aprender, sobre sentar para estudar os conteúdos. A gente tem muitas crenças, muitas ideias, muitas interpretações sobre esse hábito, né, de sentar
ou o não hábito, ou a dificuldade de sentar. A Rafaela está pedindo para falar melhor. Rafaela, eu vou te orientar para a gente não perder o tempo da oficina de hoje. Tem essa técnica de escrita, tanto no e-book sobre memória e aprendizagem, quanto num episódio de uma série lá da Netflix, que eu vou repetir ela, aí você anota e assiste, tá? Porque eu não consigo repetir tudo de novo, porque senão prejudica o nosso tema de hoje, no tempo, tá bom? Aí eu vou te dar uma dica agorinha, ó, da onde você vai ver de novo sobre essa série inusitada aí, sobre a memória. Nessa série aqui, ó, Explicando a Mente. Então, lá na Netflix, quem quiser assistir Explicando a Mente, tem vários episódios, tem sobre sonhos, tem sobre a parte emocional. Então, uma delas é memória. Assiste esse episódio e olha o e-book, o podcast aqui sobre esse assunto, tá? Explicando a Mente. Aí você vai relembrar ou ver, né, como é que é essa questão da série inusitada. E também, outra dica, né, revisando aí o que a gente já falou, eu tinha deixado essa dica, e também o dilema das redes, para quem quiser assistir, para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso relacionamento aí com o celular, com as redes sociais, e o quanto isso tem afetado a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, e também o nosso funcionamento cognitivo, a nossa aprendizagem, a nossa capacidade de absorver novas informações, tá? Então, só relembrando as dicas aqui, para a gente poder seguir finalmente o nosso tema de hoje. Então, vamos lá. Ó, para a gente começar o nosso tema, então, eu queria deixar um lembrete importante. Isso eu falei na semana passada e vou repetir só para a gente fixar mais ainda essa informação e o quanto ela é importante. Quando estamos sob estado de humor negativo, ou seja, quando a gente está sob estresse, muito cansaço, ansiedade, estamos em luto, alguém muito próximo faleceu recentemente, a gente está em luto. Quando estamos em estado de humor negativo, a gente tem um baixo processamento cerebral de novas informações. Assim como quando a gente está privado de sono, não dorme a quantidade suficiente. Quando temos vulnerabilidades sociais do tipo, que é muito comum nos estudantes, né? Não come bem, não alimenta bem. O estudante vive com aperto financeiro, não sabe nem como é que vai pagar as contas do final do mês da República. Nosso estudante vive com outras preocupações e isso faz com que a gente absorva menos e caia muito o nosso desempenho para aprender. Ou seja, aí embaixo, a observação. Essa é uma estratégia de sobrevivência do nosso cérebro. O nosso cérebro, se ele não tem as condições básicas de sobrevivência, ou seja, se o corpo não se alimenta bem, não está nutrido, não toma água suficiente, não dorme, não faz as coisas básicas, o que ele vai fazer? Ele vai entrar num estado de autoproteção. Ele não vai ele não tem as condições favoráveis para um processamento elaborado de informações. Sentar para estudar, gente, a gente tem que estar em condições mínimas ali favoráveis para isso. Não é simples, eu só pegar, eu vou sentar, estudar, processar novas informações, aprendi. Né? Se fosse simples, a gente não estava aqui para poder fazer todo esse trabalho para ajudar a aprendizagem dos estudantes. Então, são muitos fatores que interferem. E se esse estudante está com condições básicas sem serem supridas, o cérebro desse estudante tem poucas condições de muita elaboração cognitiva, né? Que são as funções mentais superiores aí, de raciocínio, tomada de decisão, planejamento, organização. A gente quer que o aluno se organize e o professor cobra uma organização, um planejamento, está sempre em dia, tirando nota boa, para o estudante que às vezes é violentado na família, ou a mãe, sabe que a mãe sofre violência, vive preocupado, está morando fora. A gente tem situações, vocês sabem, de tudo quanto é tipo e nível, assim, de vulnerabilidade social. Esses estudantes, é claro que não quer dizer que eles nunca vão aprender nada, não é isso que eu estou falando.
mas abaixa a capacidade. É como se ele não conseguisse atingir, naquele momento, a capacidade máxima do cérebro dele de absorver novas informações, armazenar em memória de longo prazo. Então, às vezes, uma intervenção psicológica, ou então as questões sociais, né, do serviço social que pode ajudar aí, o que é possível, de bolsas, de outras questões, de almoçar no RU, outras coisas têm que ser vistas primeiro, para depois a gente trabalhar a aprendizagem, né? Então, essas questões aqui de sobrevivência do cérebro é importante para a gente não ser injusto com os nossos estudantes, cobrar coisas que eles não estão tendo nem o básico. É muito complicado você estudar, principalmente matérias muito complexas, por exemplo, as engenharias com muito cálculo. Vai passar erro mesmo. A atenção vai falhar, vai ter problema ali para fazer exercício, vai faltar um númerozinho que não foi lá para cima. Vai mesmo. Isso aí não tem jeito, né? Uma questão, como eu coloquei aqui, de sobrevivência. O cérebro precisa primeiro cuidar do básico para depois ir para o mais elaborado, mais complexo. É até o que eu brinquei com vocês. Imagina que tem um leão aqui na minha frente, e aí é uma questão de luta ou fuga, né? Aí vem, então, toda aquela reação de estresse para eu poder fugir ou lutar e tentar matar esse leão. Imagina se eu vou pegar um livro ali na frente do leão e vou começar a ler, estudar. Como que a gente vai concentrar numa hora dessa? Uma hora de luta ou fuga, uma hora de sobrevivência? Impossível. A gente não consegue. E aí, em níveis, né, de intensidade maiores ou menores, é o que muitos estudantes, é a realidade dos estudantes aí que a gente atende. Então, lembrar de considerar essas questões sociais, culturais, vulnerabilidades, isso é muito importante. Talvez vai ter que dar um apoio e fazer um acolhimento antes de falar de aprender, antes de melhorar a técnica e estratégia. Certo? Tem gente com a mão levantada, mas eu vou deixar para a gente conversar mais para o final, tá bom? Então, começando o nosso assunto de hoje, né? Na verdade, continuando, eu trouxe para vocês o método PRST. Aí no chat, conta para mim, quem já ouviu falar desse método? Quem já ouviu, já experimentou? Nunca ouvi, eu não. Tem alguém que conhece, já ouviu falar? Tem também o EFGHI, se eu não me engano. É um outro método também que inventaram. Não, ninguém. Eu achei que ia ter uma parte de pessoas aqui que conheciam. Nunca vai. Que bom. Então é uma novidade aqui para a gente trabalhar, né? Eu acho que com a minha câmera desligada hoje está melhor, né, pessoal? Mas muitos já. Você conhece, Carlos, esse método? Tá, Paula, não que a gente não queira te ver, mas está melhor mesmo com a sua câmera desligada, está cortando menos. Eu acho que quando você fala do método, muitos talvez a gente vai se reconhecer, mas eu acho que pela sigla não, porque não é uma sigla nem pronunciável direito, né? Não. É realmente a pronúncia são as letras, tá? Do alfabeto. PQRA em inglês, né? PQRST, que é em inglês, isso aqui. Eu acho que vocês vão sim, e é igual eu falei, às vezes você vai olhar e falar, nossa, mas uma coisa tão básica, né? E aí é o que eu falei para vocês no início, a gente vai propor uma organização para o estudante, uma sistematização do passo a passo de como estudar. E essas, entre aspas, né, receitinhas de estudos fazem muito sentido e ajudam muito os estudantes a se organizarem, que às vezes não sabem nem por onde começa. Esse método, ele foi desenvolvido, e eu vou passar a referência científica para vocês darem uma olhada depois. Ele é um método que foi desenvolvido justamente para o contexto acadêmico. E é uma boa forma de aplicar as dicas que a gente já trabalhou até aqui aos estudos, né? Então, nesse método, vocês vão ver que tem a ver com repetição, com a questão de dar tempo para a nossa memória absorver informações, depois você vai e fixa mais uma vez, de formas distintas, sensoriais diferentes. Então, é uma forma de aplicar de forma sistematizada, organizada, com evidência científica, e ajuda na memorização de capítulo de livro, de artigo científico e tudo mais. Então, é a parte acadêmica mesmo. Favorece muito. Talvez não tanto os cálculos, mas é possível adaptar também para a parte de exatas, tá?
Vamos seguir com o método e depois eu vou fazer umas considerações sobre esse método, tá bom? Já que parece que ninguém aqui nunca ouviu falar, pelo menos, né? Vamos ver se vocês reconhecem. PQRST é em inglês e significa, cada letrinha vai significar uma etapa que a gente vai treinar de estudos. A primeira, letra P. P, o Carlos está falando, exatas é puramente esse método, é repetição da repetição. Infelizmente, tem pouco sentido, né, nas exatas. E aí é onde os estudantes ficam estressados, porque não favorece a aprendizagem. Então, vamos lá, letra P. Preview, que é uma leitura inicial, é uma prévia. Você vai pegar o seu texto, vai dar aquela leitura assim, ó, uma leitura direta, sem ficar, nossa, eu tenho que aprender tudo em uma leitura só. Não, você vai absorver o que tem de... O que está falando esse texto? Qual é a ideia central? Do que ele está trabalhando? Ponto, é só isso, é uma leitura inicial do seu material. Segunda etapa, question. Você mesmo, você mesma, vai elaborar perguntas como se fosse o professor lá na prova. Você vai elaborar perguntas que você acha que são os tópicos centrais aí do seu texto, da sua leitura. Olha só quantas áreas do cérebro, só até aqui, até a segunda etapa, a gente envolve na aprendizagem. Olha quanto a gente acessa vias sensoriais diferentes até aqui. Ó, primeiro eu faço leitura puro visual. Vou lá, olho, leio. Pronto, absorvi alguma coisa. Não tudo, mas alguma coisa. Em seguida, eu já vou elaborar questões sobre os principais temas, os principais tópicos que esse texto está trazendo. Mesmo que você talvez nem saiba responder essas perguntas inicialmente. Mas você vai elaborar como se fossem perguntas de prova, como se você fosse professor ou professora, e vai elaborar sobre esse texto questões para os estudantes. Elaborou as perguntas? Para a gente poder elaborar, a gente tem que começar a raciocinar sobre o texto. Né? Não é só uma identificação prévia mais, a gente já começa a elaborar as ideias. A gente começa a associar ideias aqui. Eu tenho que ter entendido e também começar a costurar algumas coisas para conseguir elaborar perguntas. Senão, a gente não consegue nem elaborar as perguntas. Então, olha o nível de elaboração cerebral. A nível, eu falo de atividade cerebral envolvida para chegar até essa segunda etapa. Elaborou as perguntas? Em seguida, você vai fazer uma nova leitura. Vai, volta no texto, lê mais uma vez. Leu. Agora é o S, né? State. Expresse em palavras, faça uma síntese do material lido e responda as perguntas. Expresse em palavras, ou seja, faça uma síntese. Você vai, muita gente falou aqui que usa isso, né? A Ercília. Ó, o quanto a gente tem crença de super-herói e super-heroína, né? A Ercília compartilhando com a gente. Na primeira leitura eu já quero compreender tudo. Quantos de nós não fazemos isso pela crença de que a gente tem que dar conta de tudo muito rápido, para ontem, logo? Então, a leitura inicial é para absorver a ideia central. Detalhes a gente faz com releituras ou acessando de formas diferentes o nosso assunto, né? Talvez é um capítulo de livro ou alguma outra coisa. Então, elaborar uma síntese. E aqui, essa síntese, gente, pode ser da forma que vocês acharem melhor. Em tópicos, em mapas mentais, em fichamento. Tem gente que grifa, né, lá com a caneta marca-texto e copia partes do texto e parafraseia com as próprias palavras. A forma de você sintetizar não importa. O que importa é você fazer essa síntese e expressar nas suas palavras. Tá? Você só copiar do texto não aprende tão bem quanto você parafrasear, de falar com as suas palavras, você explicar o que você entendeu do texto. E aqui é a hora que eu acrescento ao método a ideia de gravar o próprio áudio. Talvez tem pessoas que, meu Deus, pegar e ficar escrevendo, não vou mesmo, vou perder muito tempo. Então, às vezes vai favorecer você gravar o que entendeu do texto. Explica para você mesma ou para você mesmo e vai gravando. Pega lá o gravador do celular, nessa fase do state aqui,
a gente ganha muito tempo fazendo isso. E já favorece o áudio para a gente poder revisar lá na frente, na hora que tem uma prova do estudante, tem um trabalho para apresentar, e não tem tanto tempo para ficar lendo tudo de novo, de novo, de novo. Então, nesse state aqui, eu acrescento essa ideia da gravação. Por último, teste, que é a letra T. Testar a compreensão e a memorização do material posteriormente. Como? Você vai voltar de novo e vai tentar responder as suas perguntas de novo depois de um tempo. E o tempo aqui não é no mesmo dia, você vai dar algum intervalo de no mínimo um dia. Dormiu, acordou, aí você vai de novo no assunto. Então, um dia ou daqui 2, 3 dias, eu vou voltar e já vou tentar responder as perguntas de novo, vou relembrar e ouvir o meu áudio novamente que eu gravei. Ó, isso daqui tem a repetição, associação, tem um raciocínio sobre o conteúdo, acessa vias sensoriais diferentes, percebe? Então, é um passo a passo aí que a gente vai treinar agora. A gente vai fazer um treino, claro que um treino mais rápido, né? Que não é a vida real, mas a gente vai pegar um texto e eu vou propor para vocês que peguem. E aí, eu não vou dar um texto padrão, vocês vão pegar um texto aí de interesse de vocês. E vocês vão pegar, por exemplo, eu peguei um artigo científico, aí a gente vai pegar só a introdução, tá? Senão não dá tempo da gente fazer. Eu vou pegar um capítulo de livro, igual as participantes lá na primeira oficina de memória pegaram capítulos de livro. Pega, então, um capítulo aí de livro mais curto, para a gente treinar aqui agora. Eu vou dar um tempinho, então, para vocês escolherem o texto de vocês e vão me sinalizando quando vocês tiverem escolhido, por favor, tá? Para a gente começar. Todo mundo escolheu? Alguém não escolheu ainda? Ok? Beleza, então. Agora a gente vai fazer a primeira etapa. Pessoal, lembrando que quem pegou o artigo científico é só a introdução, tá? Senão não dá tempo da gente fazer aqui. Ó, o que a gente vai fazer, então? Uma leitura inicial do material. Leitura corrida, sem ficar tentando dar aula sobre o texto. Vocês vão só pegar a ideia central, ou as ideias centrais. Eu vou dar 5 minutinhos. Eu acho que é suficiente. Se alguém não conseguir, a gente espera um pouco mais. Pode ser? Podem começar, então, a leitura. Lembrando que não é para ficar alternando as telas, não é para ficar com música ligada, nem alternar com o WhatsApp. É leitura concentrada, tá? Um foco.
Pessoal, nosso tempo acabou. Alguém ainda não terminou a leitura inicial? Quer um tempinho a mais? Acho que todo mundo já acabou, né? Ó, então, beleza. Teve uma pergunta interessante aqui no chat, que eu já vou falar disso na hora que a gente terminar essa parte prática, tá? Perguntaram, enquanto eu leio, eu já posso ir fazendo anotação? Pode, não tem impedimento, eu já vou falar por que que pode, mas não é regra, tá? Só se a pessoa já está acostumada assim mesmo. Próxima etapa, então. Agora vocês vão elaborar perguntas sobre o que você acabou de ler. E aqui a quantidade de perguntas depende do tamanho do texto, da quantidade de assuntos que está falando. Faça perguntas de forma que você aborde os principais tópicos que está sendo falado, os principais assuntos no seu texto, tá? Tem 2 principais assuntos, então são 2 perguntas. Tem 4 principais assuntos, então eu tento elaborar 4, uma de cada pelo menos, tá? Aqui eu vou dar, acho que uns 3 minutinhos é suficiente aqui para vocês elaborarem, tá? Vamos lá. Quem tiver alguma dificuldade, vai compartilhando aqui no chat. Alguém ainda não conseguiu terminar as perguntas, a elaboração? Tem alguém que quer mais um tempinho? Fez, terminou. Alguém não terminou? Certo. Então, elaboraram as perguntas, só repetindo, né? Que perguntaram aqui no chat. Vocês vão elaborar a quantidade de perguntas de forma que
tem a quantidade de perguntas, se relaciona com a quantidade de temas centrais que o seu texto traz. Então, está falando de 4 assuntos ali principais que você achou importantes. Então, são 4 perguntas, uma para cada assunto do que o texto está trazendo. São 2 principais pontos do meu texto centrais. Então, 2 perguntas, uma sobre cada, tá? Simone, inicialmente, vocês elaboram as perguntas mentalmente, sem voltar no texto. A gente vai voltar agora no texto, tá? É um exercício mental mesmo para já ir fixando o conteúdo. Então, tentem elaborar sem voltar no texto, que vai favorecer mais a fixação na memória, tá? Então, vamos seguir um pouquinho mais. Terceira etapa. Agora que vocês já fizeram uma leitura inicial, elaboraram as perguntas, vocês vão fazer uma releitura do texto. Não é para responder as perguntas ainda, tá? É só para voltar no texto e ler mais uma vez. Então, vamos lá. Minutinhos de novo.
Pessoal, nosso tempo acabou para a releitura. Pelos comentários no chat e também por experiência, né, em trabalhar com os alunos com esse método aqui, é esperado que essa segunda leitura a gente se atente a pontos do texto que às vezes inicialmente a gente não tinha absorvido, que a gente perceba mais detalhes do que só as ideias centrais. Isso é natural, tá? É assim mesmo que a nossa percepção funciona. E, além disso, depois da elaboração das perguntas, a gente fica mais atento às respostas das perguntas já capta a nossa atenção isso. Então, é assim mesmo, tá? Da forma que vocês estão relatando, é assim. Por isso, tem o próximo passo para resolver tudo isso que acontece aí no nosso cérebro. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão fazer uma síntese, ou seja, um resumo, um fichamento do material lido, e agora responder as perguntas. Estava todo mundo ansioso aí para, nossa, eu já quero ir respondendo isso logo, né? Ficar aguardando é muito difícil. Então, agora vocês vão primeiro fazer a síntese. E essa síntese aqui, quem quiser já usar o gravador do celular para experimentar, já grava explicando para si mesmo as ideias principais do texto, o que entendeu, os principais pontos, tá? E agora, quem quiser mexer nas perguntas, pode mexer. Quem quiser acrescentar algum ponto que não percorreu na elaboração inicial, pode acrescentar perguntas e já é para responder todas elas, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa sobre essa etapa agora? Quem quiser gravar aí no celular, acho que vai ser uma boa experiência para vocês verem como que é. A Camila já estava pegando o gravador, é isso mesmo, Camila. Já pega, então. Quem quiser fazer por escrito, tem gente que prefere. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro digitar no computador. Pode voltar ao texto, Franciane, claro. Para fazer a síntese agora, pode voltar no texto. Só que não é para copiar o texto. Aí não é síntese. É para falar com as suas palavras, tá bom? Senão não vai. Se for só cópia, não é síntese. É uma síntese do que você entendeu. Com as suas palavras e o seu jeito de explicar. Vamos lá, vou dar mais 5 minutos para essa parte aqui. Se for insuficiente, a gente aumenta um pouquinho.
Pessoal, nosso tempo acabou. Alguém ainda não conseguiu terminar a síntese e as respostas às perguntas? Tem alguém que quer mais um minutinho? Não precisa? Aline, eu vou dar mais um minutinho, então, para terminar. Tá bom? Bom, pessoal, nosso tempo acabou. Eu vi que já tem vários comentários aqui no chat, né, de como é que está sendo para vocês. Vocês já estão pensando como é que vai ser a aplicação dos alunos disso, da falta de tempo. A gente já vai comentar disso já já, tá bom? Aqui, agora a gente vai fazer um combinado de um exercício da semana, mais uma vez. Vocês vão dar alguns dias, pode ser amanhã, pode ser 2 dias, vocês vão escolher, e vocês vão fazer essa última fase aqui, que é do teste. Testar a compreensão e memorização do material posteriormente, ou seja, vocês vão voltar nessas perguntas e vão tentar respondê-las novamente, em algum momento da semana, sem olhar o texto de novo. Vocês não vão fazer uma releitura do texto, vocês vão direto nas perguntas que elaboraram e vão tentar respondê-las mais uma vez de memória. O que vocês lembram aí das respostas que vocês elaboraram agora? Tá? E aí vocês depois comentam e conta pra gente como é que foi para vocês essa última fase. Eu vou finalizar minha fala e já vou abrir, porque eu quero as considerações de vocês, como é que foi, o que vocês acharam, para a gente pensar em estratégias para levar para os estudantes, tá? Então, só finalizando aqui a minha parte de hoje, lembre-se que quanto maior for a quantidade de neurônios envolvidos de diferentes áreas cerebrais, maior será a contribuição para um melhor armazenamento de memória. Ou seja, abordagens que acessam diferentes processos sensoriais potencializam o processo de aprendizagem. Adapte os métodos ao seu perfil de estudos. E aqui, pessoal, eu queria deixar essa dica para vocês, dessa referência, que é aqui que está falando do método, tá? Esse artigo é de 2018. A memória de longo prazo e a análise sobre sua função no processo de aprendizagem. Então, tá aqui as autoras, o título é de 2018 agora, mais recente, e não só esse método, esse artigo traz, mas traz também várias estratégias, fala muito da repetição para a memória de longo prazo, fala de tudo que a gente está trabalhando aqui também, tá? Então, anotem aí, quem quiser aprofundar, ver mais coisas, né, além do que a gente está trabalhando na prática, essa é uma ótima referência, que eu gosto bastante para montar as oficinas com os estudantes. O que eu deixo de dica, então, sobre esse método aí, né? Para vocês. Agora eu vou fechar meus slides. Vou fechar meus slides para eu ligar minha câmera. Vamos ver se eu consigo falar. Ligado agora. Então, esse método, o que eu acho interessante de métodos? É uma sistematização. Assim como se você pegar ali uma receita, por exemplo, vou pegar a receita de um bolo que só minha avó faz do jeito que ela faz. Eu quero fazer o bolo igual a minha avó, quero aprender. Você vai pegar um passo a passo da receita da sua avó
provavelmente você não deve conseguir fazer exatamente idêntico, do mesmo jeito, com o mesmo, eu brinco que é o suorzinho da mão da avó, que é o que dá o tempero das coisas. Ninguém faz igual, porque é o suorzinho da mão, é o salzinho do suor, né? Então ninguém vai fazer idêntico. Mas é possível chegar o mais parecido possível. Por que eu estou falando dessa ideia da receita de bolo, né? A receita de bolo, isso daqui é uma receita de bolo, é um método que testaram, funciona, ajuda os estudantes a melhorarem a sua aprendizagem, o seu desempenho, ajuda, só que a gente vai ter especificidades individuais, a gente vai ter uma variedade de jeitos de fazer. E aí eu oriento vocês a adaptarem ao jeito de vocês e orientarem os estudantes a adaptarem. Por exemplo, eu, Paula, se eu for replicar esse método agora, eu vou elaborar as perguntas talvez numa etapa posterior. Eu vou fazer uma leitura, aí talvez eu faça uma releitura e elabore as perguntas em seguida, entendeu? Talvez eu não faça exatamente nesse passo a passo, mas eles propõem esse passo a passo para ter uma efetividade. Outras adaptações possíveis desse método também. Igual perguntaram, enquanto eu faço a leitura inicial, eu já posso fazer umas anotaçõezinhas? Já posso grifar? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de pegar marca-texto e ir lá marcando o texto, né? Eu gosto que colore meus livros, que risca nada, eu não gosto. Eu gosto do meu livro limpinho, cheiroso. Tem gente que ama livro rabiscado, que se sente extremamente competente com aquele livro todo cheio de post-it, de coisa. Faça, adapte, entendeu? Essas nuances, cada pessoa vai adaptar o seu jeito. Isso não tem problema nenhum, não vai prejudicar o método. Aí me perguntaram do TDAH. Quando a gente fala de transtornos, realmente a gente vai para casos muito específicos e fora do esperado. Aí a gente tem que adaptar coisas específicas para essa pessoa. Esse método aqui ele foi testado com universitários de um modo geral. Universitários, né, que têm queixas de aprendizagem, mas de dificuldades, não um transtorno TDAH. Aí teria que a gente estudar formas de quem tem TDAH e tem dificuldade de aprender, tem déficit, né, de atenção, aí a gente já pensa em casos mais específicos. Mas esse método ele é adaptado à população geral de universitários, tá? Isso é importante considerar para a maioria aí dos estudantes, não para casos específicos. Agora eu gostaria de pedir para vocês, eu vou pedir para 2 pessoas voluntárias aí, quem quiser relatar como que foi para vocês esse método e as considerações de vocês, de o que gostou, o que sentiu de dificuldade, para a gente poder fechar aqui nossa oficina de hoje. E eu queria pedir para pessoas diferentes, que não participaram ainda. Quem gostaria, ou de levantar a mão, que mais cedo estava com a mão levantada, agora é o momento da gente conversar. Quem se habilita, senão eu vou sortear aqui, hein? Quem quer relatar como é que foi para vocês? Eu acho que eu levantei a mão ali, mas tá me ouvindo, professora? Tá ouvindo, Mari? Mas eu acho que ela não tá ouvindo. Né? Estou ouvindo, sim, tá. Estou ouvindo. Tá falhando um pouquinho para mim, mas eu tô... sala, daí eu tava testando para ver se... O celular talvez melhor. eu tava testando aqui para ver se ela também estava me ouvindo, se vocês estão ouvindo. A minha experiência no começo foi que eu estava bem desconcentrada. Eu acho que é o meu, viu? Talvez até por... Não, acho que é o meu que é o problema hoje. Ah, sim. Mas tá ouvindo agora, professora? Só um minutinho, eu vou tentar entrar pelo celular, eu acho que pode favorecer aqui. Não está robotizada a sua voz. Os outros estão ouvindo? Agora sim, pelo celular melhorou. Pode falar. É a Adriana, né? Adriane. Adriane. Então, eu estava comentando que no começo, quando a professora colocou a sugestão da atividade, eu me percebi bem desconcentrada, talvez até pelo cérebro, agora você vai fazer. Então, eu tive assim, meio que acalmar a mente e pensar, eu só vou fazer uma leitura. Então, eu comecei a ler descompromissada, digamos assim. Eu tentei pôr na minha cabeça assim, não vou
não quero mais pensar o que vai vir pela frente. Então, nessa hora, eu consegui me concentrar. Então, eu comecei a fazer como, normalmente eu já tenho o hábito, e é parecido com o que a professora falou. Eu falei, eu só vou ler esse texto porque me interessou esse capítulo. Abri o livro e comecei a ler. Daí, consegui ter um pouco mais de foco. Aí, na hora que também tive a mesma interpretação dos colegas, de querer pegar uma caneta já e começar a colocar algumas coisas do que eu estava lendo, mas aí eu lembrei que era para só ler. Me segurei, porque eu já tenho sempre caneta e papel do lado. E aí fui colocando na cabeça, daí eu pensava, mas eu quero a caneta, e isso me desconcentrou um pouco. Aí na segunda fase era para fazer as perguntas mentalmente, tive dificuldade porque eu também preciso da caneta. Mas fiz bem, assim, fiquei perdida, o que era mesmo, porque eu não conseguia deixar uma pergunta e passar para outra. Então eu tentei fazer um resumão, que é o que seria a próxima fase, né? Então na outra fase que eu pude pegar a caneta, aí eu me senti livre. Então eu fiz as perguntas, daí de acordo com o que realmente estava na mente, e no resumo que eu fui colocando, assim, consegui fazer separadamente, né? Então eu consegui organizar, depois dessa leitura, da segunda leitura, né? Já em forma de primeira parte, uma segunda parte, a terceira, e o que eu concluí, que no caso o meu capítulo era só uma introdução. Eu consegui fazer dentro dessa introdução uma entrada do que a autora está colocando, a metade, aí mais ou menos alguma coisa que eu li na metade e o que concluiu, que é o que ela vai falar dos próximos capítulos, né? Aí foi muito mais fácil quando a professora falou, agora podem pegar e gravar, né? Eu não consegui me imaginar pegando o celular, até pensei, não, talvez é muito novo para mim, mas posso ainda testar, né? Num outro momento, em casa, sozinha. Mas aí, nesse momento, eu vi que é muito similar com o que eu faço com a caneta, de novo com a caneta. Eu pensei, agora que eu posso com a caneta, na hora de áudio, eu fui fazendo tópicos, porque eu já tinha feito o passo a passo, aí eu estava conseguindo montar, mas daí também acabou meu tempo, eu não terminei. Do que eu escrevi, eu já estava fazendo quase que uma síntese, assim, em tópicos. Achei bem interessante. Legal. Adriane, tô vendo pelo seu sotaque, você é do Sul? Onde você está? Eu sou do Paraná. Ponta Paraná, Grossa. Próximo a Curitiba. é federal daí? É da UTF. Qual que é a sua formação aí? Você trabalha o quê? Você é pedagoga? O que é que você faz? A minha formação é pedagoga, mas o cargo é técnico em assuntos educacionais. Ah, tá. Legal. Adriane, obrigada aí por compartilhar. Eu acho que muitas questões aí que surgiram para você surgiram para muitas pessoas. E pelo que você está me contando, eu queria fazer duas considerações. Pelo que você está me contando, o seu cérebro ele já associou que aprender tem a ver com pegar caneta. Com certeza a caneta é um elemento importante, assim como eu brinquei agora mesmo. Tem gente que gosta do livro todo rabiscado, cheio de post-it colorido, aqueles papeizinhos, né, coloridos, anotando, Eu não fazendo um gosto. monte de coisa. Eu também não gosto, eu me bagunça visualmente, eu não gosto, mas eu acho interessante, porque tem pessoas que funcionam bem. E são Sim, as nuances individuais. A caneta, então, para você aprender, você não pode abandonar ela é importante aí para você, né? sim. E outra coisa, a questão da ansiedade. Essa ansiedade de, ai meu Deus, eu já sei onde vai chegar isso aqui, lá na frente, eu tenho que ficar esperando, né? Essa Sim. ansiedade que fica aí junto com a gente, mas faz parte do nosso treinamento aqui. No dia a dia, você não tem que esperar quando você vai estudar, né? Mas é importante a gente orientar os estudantes sobre isso e avaliar quais fatores estão deixando esse estudante tão ansioso, ou ansiosa, né, que pode atrapalhar o desempenho. Igual a gente já falou lá na parte emocional, a ansiedade, estresse, dá sinal de alerta e perigo e às vezes desfavorece uma aprendizagem com qualidade. Tá? Eu queria fazer só essa consideração, mas eu acho que a forma que você foi vivendo aí foi muito parecido com os relatos aqui no chat do pessoal de já posso fazer isso, já posso fazer aquilo, né? Já quero fazer tal coisa. Muito Sim, e junto a interessante. isso aquela interpretação, ai, será que a professora vai perguntar o que eu entendi? Então a gente fica mesmo assim, atrapalha um pouco a concentração, porque a gente até parece sobre uma leve, não é bem avaliação, mas a gente se sente um pouquinho impressionado, não é só igual quando eu estou lá em casa, na sala, lendo sozinha, né? Então eu acho que interfere um pouco por estar numa experiência de estar sendo, estar numa atividade diferente mesmo, né? Aham, de ser algo, uma novidade, tem que ter um desempenho com aquilo ali, né? É uma ansiedade relacionada a desempenho que a gente fala. Sim, daí E eu aí, tive que controlar para pensar, não, eu só estou fazendo uma leitura normal, daí eu consegui fazer. uhum.
Aham. Teve um autocontrole ali na hora, né? Isso. Quem mais gostaria? Obrigada, viu, Adriane? Quem mais Nada. gostaria de compartilhar com a gente? Como é que foi para vocês experimentar esse método de estudos? Quem gostaria de falar? Olá, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Qual que é seu Meu nome? nome, meu nome é Aline e eu sou assistente social aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu não vou estar trazendo muitos elementos com relação ao procedimento da atividade, porque a Adriana ela completou muito sobre o meu processo. Eu sou muito direcionada à escrita, então logo na primeira leitura eu já fui fazendo o resumo, né? E observei que estruturei duas perguntas, sendo que uma delas eu não conseguiria estar respondendo mediante o texto que eu coloquei aqui para mim no exercício, mas penso que na prática, com a prática, pode ser que eu consiga fazer realmente perguntas que eu vá responder durante o processo, né? O que eu quero realmente relatar é como está sendo essa minha vivência por ser assistente social nesse processo, né? O meu objetivo de fazer o curso, né, essa capacitação, é de tentar estar mais próxima do aluno nos meus atendimentos sociais. Eu trabalho na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, então um trabalho que eu faço está mais relacionado a compreender o contexto socioeconômico do aluno, né? Essa compreensão, na maioria das vezes, ela ocorre através da leitura de documentos que eles encaminham para a solicitação do apoio estudantil. Mas muitas das vezes a gente precisa fazer uma entrevista para ter, né, essa oportunidade da escuta da fala do aluno, para a gente poder compreender ali para além da leitura da documentação. E isso, para mim, tem sido muito importante, porque eu estou revendo a minha forma de, no momento da abordagem, de fazer as perguntas para os alunos, né? Porque através, né, desse curso, eu estou conseguindo ter elementos para reestruturar, né, esse meu processo de abordagem, para que eu possa conseguir fazer perguntas e obter respostas dos alunos de uma forma mais ampla, mais assertiva, sabe? Estar mais próxima do que eu pretendo ter no retorno com os alunos. Então, é trazer mais qualidade nas minhas perguntas ao aluno, de forma que eu possa me permitir ser mais compreendida por ele no momento da entrevista e obter uma resposta dele de uma forma mais clara, sabe? Então, resumindo, é poder compreender melhor o aluno, como fazer essas perguntas e trazer mais qualidade e percepção nesse processo, tanto meu de fazer a pergunta e de receber o retorno desse aluno nas perguntas no momento da entrevista. Legal, Aline. Você está em qual universidade que você trabalha? Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Uhum. Obrigada aí pelas considerações. O seu objetivo vai além, né? Interessante isso, que o trabalho aqui tem um foco mais na aprendizagem, mas parece que está indo além, né, do que é o objetivo aqui. Isso é bem interessante, o alcance aí, você está conseguindo fazer essa ponte com o seu fazer do serviço social, que é um pouco diferente daqui, mas tem a ponte principal, que é o mesmo aluno, né? Vai passar por você, vai passar pelo pedagogo, às vezes vai no psicólogo, né? Exato. Uhum. Então, muito obrigada aí pela participação e por ter relatado para nós como é que foi para você, tá? Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, então, para a gente fechar a oficina de hoje, a ideia é justamente essa, trazer esse método, né, que já foi testado, tem evidência científica de que ajuda sim, favorece, sistematiza, às vezes o estudante que tem muita dificuldade de organização de rotina, então traz muitas coisas que favorecem a aprendizagem desse estudante,
universitário aí que a gente atende, que a gente tem o contato próximo e ajuda, né? E gostaria de deixar o lembrete de, durante essa semana, para vocês lembrarem de responder as perguntas. Alguém perguntou aqui no chat, era para fazer as perguntas mentalmente ou por escrito? É por escrito, para você depois consultar, voltar, olhar as perguntas e tentar responder de novo daqui a um tempo, tá? Ou amanhã, ou daqui a uns dias, para relembrar e fixar mais ainda, fortalecer mais ainda a nossa memória de longo prazo, as redes neurais que vão sendo fortalecidas à medida que a gente repete esse conteúdo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta sobre a oficina de hoje? Alguma consideração? Kelly Regina, quer falar, Kelly? A Kelly, eu acho que caiu. Ah, voltou, Kelly. Oi, Paula e demais. Oi. Eu tinha levantado a mão no meio da aula. Na verdade, eu queria trazer assim, assim como é importante a gente juntar as aulas, né? Porque se a gente pensa as concepções separadas, a gente pode chegar em alguma coisa que não seja muito legal. Por exemplo, quando você fala, né, da importância de cuidar do sono, da alimentação, né, dos efeitos das vulnerabilidades e tudo, isso pode, se a gente não pensa que o nosso cérebro, ele se adapta, ele é bastante flexível, que as crenças são muito importantes para a aprendizagem, que o estado positivo em relação às coisas podem contribuir muito para a aprendizagem. Torna-se perigoso o discurso de uma carência cultural, né? Assim, eu só queria frisar isso, porque é muito comum, né? Os estudantes se sentem muito desacolhidos e entram, às vezes, numa profecia autorrealizadora de que eu não consigo aprender, ou, né, tô em desvantagem, né? E aí, Verdade. essa questão das crenças e dessa flexibilidade no nosso cérebro, e também a questão de como é grave os professores que fazem terrorismo, né, assim, em sala, né, em aula, e como é difícil a gente, na assistência estudantil, conseguir não sei, assim, eu estou vivendo uma situação nesse momento, assim, de um professor lá, que de 60 alunos, 40 reprovaram, né, e se fala assim, tem que manter o padrão USP, não sei o quê, né, e é um terrorismo, assim, é uma coisa super complicada, né, e como isso afeta a aprendizagem, como isso afeta a saúde mental, como afeta várias coisas, né, então só queria trazer essa questão do problema da profecia autorrealizadora quando se entra, às vezes, na teoria da carência cultural e coisa desse tipo. Obrigada. Kelly, você trabalha onde? Você citou a USP, você trabalha na USP? Eu trabalho na USP, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, eu sou psicóloga. Qual USP que é? São Paulo, capital? São Paulo. São Paulo, capital, Zona Leste. Ah, tá. Legal. Obrigada, Kelly. Com Nada. certeza. E por isso eu falei para o Carlos, quando a gente foi montar essa proposta aqui para vocês, eu falei para ele, falou: 75% de presença para dar o certificado, tá bom? Falei, Carlos, dessas oficinas é 100%. Vai dar certificado para quem participar de tudo, porque senão as pessoas vão ouvir uma. É diferente da gente propor para os alunos ele participar de uma, que é o que é possível para ele vai se beneficiar minimamente. Agora, para quem está participando como capacitação, se não participar de tudo, não tem como a gente dar o certificado, justamente por causa disso. Uma coisa depende da outra e vai somando um conhecimento de capacitação para vocês realmente multiplicarem o conhecimento. Senão vão falar coisas como a gente já teve aí no início alguns questionamentos nesse sentido, e o social? Tá muito para o individual. Né? E faz parte mesmo a gente considerar o social, o cultural, as vulnerabilidades. Se a gente não considera isso, a gente não consegue trabalhar com o cérebro. Eu não vou propor uma coisa aqui que é para a elite, para quem sempre está muito bem alimentado, que é a realidade, não é a realidade da maioria dos estudantes. Está sempre muito bem alimentado, muito bem vestido, com condições favoráveis, e mesmo assim, quem é elite tem muito sofrimento de muitas coisas. Né, que tem algumas questões de saúde mental que independem de nível socioeconômico.
Mas as questões sociais, culturais, vulnerabilidades, a gente tem que considerar o tempo inteiro, e aí a importância da equipe multi trabalhar efetivamente aí na assistência estudantil, que a gente sabe que é um desafio trabalhar com a equipe multi. Imagino que no Brasil todo, não só aqui em Uberlândia, né? A dificuldade de trabalhar com as várias áreas em conjunto, realmente um trabalho integrado é muito desafiador. Porque a universidade, ela pode vir com esse lugar de refúgio, inclusive a aprendizagem ser um caminho muito importante de cura, né? Quando isso é olhado desta maneira acolhedora e não... então, acho que o cérebro pode encontrar ali um lugar muito produtivo, mesmo em situações de muita vulnerabilidade, dependendo de como é esse acolhimento, né? Perfeito, Kelly. E o nosso papel é justamente esse, como eu já falei lá na oficina anterior de emoções e aprendizagem, se a gente não cria um bom vínculo, um bom rapport com esse estudante antes de começar qualquer coisa, a gente não consegue avançar muito nessa parte de aprendizagem. Então, se a gente dá condições favoráveis e a faculdade vira uma fonte de apoio, de acolhimento, você favorece a parte emocional da aprendizagem. Então, o aluno, pelo menos ali, ele tem o lugar que ele vai, no restaurante universitário ele come bem, ele sabe que ele pode contar com a equipe de apoio aí da assistência. Eu sempre tenho lá a assistente social de referência, eu preciso, bato um papo lá com ela, nem que seja de corredor, mas eu sinto apoiado. É o psicólogo que está ali disponível, é o pedagogo, e por aí vai. Então, a gente tem que ser essa fonte de apoio. E uma vez, a gente, não sei quem uma vez falou para nós, eu nunca esqueci, numa palestra lá, quando eu estava na UFA ainda, teve uma pessoa que fez uma contribuição seguinte: a gente que trabalha na assistência estudantil, a gente trabalha num lugar, entre aspas, um lugar psicológico, um lugar invisível da exclusão. E trabalhar com exclusão é algo que traz uma repercussão gigantesca para o nosso fazer, para o nosso trabalho em si. E, inclusive, na hora que a gente vai trabalhar com a aprendizagem. Então, se a gente trabalha com um lugar de exclusão, isso vai ter repercussão da própria instituição com esse lugar de exclusão. Não é só um impacto a gente, aluno, ali na hora do fazer. A gente tem várias coisas, às vezes uma dificuldade imensa de recursos, de acesso a professores, de realmente efetivar serviços para além da assistência. Sabe essas dificuldades, essas nuances institucionais que a gente não entende por que algumas coisas são tão travadas? Tem a ver justamente com esse pano de fundo da exclusão que a gente trabalha. Não é fácil trabalhar com os excluídos socialmente, os que não têm a condição e está ali acessando a universidade pública de qualidade. Então, tem muitas questões que permeiam a nossa aprendizagem, que eu não vou trabalhar aqui, nem é o objetivo. Mas é importante a gente levantar esses pontos e que eles são importantes serem considerados. Na hora que um estudante, por exemplo, você tenta e não vai. Tá? E o contexto, né? Considerar o todo, o além do indivíduo. Tem muita coisa ali no entorno de um estudante, né? Que a gente atende. Então, isso é muito interessante mesmo, viu, Kelly? Obrigada. Tem mais alguém que quer comentar? Tinha alguém com a mão levantada. Elana, eu acho. Elana? Para a gente finalizar nossa oficina de hoje. Eu acho que é a Elana, eu só não sei se ela levantou sem querer ou se está com problema na conexão. Ela colocou no chat que tinha levantado a mão, mas a gente não está conseguindo ouvir, o microfone dela está aberto. Elana, a gente não consegue te ouvir, tá? Se você quiser falar, fica à vontade. Agora a gente ouve ruídos provavelmente do cabo. Do microfone. Ela está com problema de áudio. Se você quiser escrever no chat, Elana, talvez está com problema no áudio. Sua colocação. Até aparece, né, que está aberto o seu microfone, mas não conseguimos te ouvir, nada. Nem ruídos mais agora. A Karina perguntou sobre outras oficinas, outras datas. Karina, a gente termina, tem mais uma, né? Semana que vem. A gente finaliza semana que vem, a gente não tem nenhuma programação de outra, não. O que a gente recomenda é que está sendo gravado e aí as pessoas
as pessoas podem acessar a gravação, tá? Elana? Eu tô ouvindo minha própria voz agora. Acredito que não. Elana, a gente não consegue te ouvir e conseguiu ouvir o áudio da Paula mesmo falando, ouvindo ela replicar no seu celular ou no seu Tipo uma computador. microfonia. Alô, alô. Agora foi. Agora sim. Ah, que bom. Eu não sei, algum problema aqui. Não, eu estava com uma dúvida no momento do método, é porque, como você tinha pedido para a gente, a primeira leitura era desinteressada, né? Aí, quando foi pedido para fazer as perguntas, eu não tinha entendido assim. Então, quando eu fui fazer as perguntas, eu li de novo o texto, né? Agora, já com uma maior atenção, para elaborar as perguntas dentro do texto. Eu me atentei para o tema, e a partir do tema eu fui verificando as partes principais nas quais eu poderia fazer as perguntas. Então, essa foi a minha dúvida. Porque se numa primeira leitura a gente faz de forma desinteressada, talvez a gente não se atente, de repente, a alguma questão principal, né? Então, no meu caso, pelo menos, eu li de novo aí na segunda leitura que eu fui, então, vendo o que era importante para fazer as questões. E uma segunda pergunta é que nesta oficina a gente trabalhou apenas um método, né? Se eu for trabalhar técnicas de estudos com os estudantes, então teria que fazer várias oficinas de técnicas de estudos, né, Paula? Para trabalhar outros métodos. Tá certo? É assim que você fazia ou faz? Com certeza, Elana, o pessoal aí da pedagogia que quiser propor oficina, vocês podem propor um método para cada oficina. Mais do que isso, não é um trabalho muito interessante, tá? Porque fica muita coisa, aí os estudantes não absorvem direito, não experimentam com calma, igual a gente fez aqui. Isso. Então, tem vários métodos, tem várias propostas, concordo com você, de tudo quanto é jeito e formas, né, de fazer. E aí, o que vocês acham que pode beneficiar o grupo de estudantes que vocês vão trabalhar nas oficinas, faz uma por oficina. É o ideal, para dar tempo do nosso cérebro absorver, depois repetir aquilo, tá? E sua pergunta inicial sobre a primeira leitura, a prévia, eu não sei, mas eu acho que eu não falei a palavra desinteressada. Aí, para fazer uma leitura desinteressada, era para fazer uma leitura inicial, sem ter que ficar voltando aquela coisa, você fica amassando barra ali no texto, tentando entender tudo. Era para fazer uma leitura corrida, pegando os pontos principais. Quais são as ideias centrais do texto? A orientação era essa, tá? Ideias centrais. Pegou as ideias centrais numa primeira leitura. Essa é a primeira orientação. Mas essas dúvidas são muito comuns, e isso acontece mesmo na primeira vez que a gente experimenta, tá? Na segunda vez, você já aprimora, quando for começar um novo texto, já vai mudar e adaptar alguma coisinha, e é assim mesmo, tá? A primeira vez surgem muitas dúvidas, por isso que é importante repetir, fazer de novo, treina quanto texto, até que você desenvolve uma coisa quase que automática de estudo, tá bom? Obrigada, Paula. Porque, então, a gente precisa experimentar primeiro para poder passar para o estudante, né? E esse método, ele serve, então, para um texto, tanto faz ele ser extenso ou menor, um livro todo, por exemplo, pode ser usado nesse método? Sim, aí eu oriento você a usar ele por capítulo. Okay. Você não vai fazer perguntas gerais do livro inteiro de uma vez, né? Até porque não vai favorecer a memória. Então, vai fazendo capítulo por capítulo. A orientação é por capítulo de livro, não um livro todo. Mas é sim, qualquer texto, qualquer tamanho, e aí vai fazendo por assuntos, por etapas, né? Ok, obrigada. Vai se organizando. Elana, você é do Pará, né? Você já participou de uma oficina? Sim, eu sou da UFOPA aqui. Já se Federal apresentou, né? Pará. Sim, sim. Tá bom. Obrigada, viu? Ok. Ivone, quer comentar alguma coisa? Oi, Ana. Eu gostaria de saber se é possível adaptar para exatas como, né, esse método, ou se você teria outro método para, mesmo que seja só um nome, para indicar para exatas 1 ou 2. O que geralmente a gente orienta para o pessoal da Exatas, Ivone, e aí vocês podem pesquisar, é claro que eu não sei tudo aqui não, de falar, nossa, eu sei todos os métodos de estudos para exato, não sei. É algo para a gente, em conjunto, construir, aprofundar, tá?
Se quiser procurar também, oriento a dar uma aprofundada. Mas nas oficinas que eu já fiz, o que eu orientei que faz muito sentido para os alunos, é eles buscarem conhecimento sobre aquela disciplina, além daquele professor que é muito difícil de acesso. Para eles buscarem sentido naqueles cálculos. Porque se eles não buscam sentido, é um negócio muito estressante, é muito difícil. Então, é buscar em vídeos no YouTube, é buscar especialistas falando daquele assunto, como que aplica aquilo, ou não tem aplicabilidade nenhuma, é realmente uma matéria básica. Então, é buscar sentidos e formar grupos de estudo. Isso funciona muito bem com o pessoal aí da Exatas. Eu estou atendendo atualmente uma estudante, ela faz engenharia química, e ela está pela 5ª vez repetindo a mesma disciplina, e é esse caso aí que falaram mais cedo, né, lá da USP, de 40 em 60 reprovam, aqui é até mais. A quantidade de reprovação é maior ainda dessa professora. E aí é uma professora específica, é um problema institucional, ninguém consegue resolver, porque a gente sabe como que é, né? Eu acredito que só muda de nome, né? As figurinhas vão se repetindo aí nas universidades. E aí ela tem muita dificuldade, e aí ela tem muita ansiedade, porque ela já tem uma experiência prévia que não funcionou, chegou à prova dessa professora, a ansiedade é um problemão também para essa aluna, né? E assim como ela, vários estão sofrendo. E ela, como é que são as aulas dessa professora? Ela chega, manda a lista de cálculo, e é só cálculo, é um negócio de materiais, sei lá o que é de materiais. Cálculo, e você tem que chegar em um resultado possível, na resposta certa. E parece que são cálculos assim, que a hora da prova nunca é suficiente, ninguém termina antes da hora, sempre fica por fazer, e o raciocínio que você vai fazendo, parece que a professora desconsidera, é um problemão esse negócio. E aí, então, ela sozinha, ela vai sofrer muito, essa pessoa que eu atendo, essa aluna. Buscar a fonte de apoio, grupo de estudo e dar sentido para aquele conteúdo além. Mas tem umas matérias que são muito desafiadoras mesmo. E é super difícil de dar sentido para alguns cálculos, algumas coisas. Mas ainda assim, na internet hoje, a gente tem muito material legal que dá para até formas diferentes de falar do mesmo assunto, entendeu? Então, eu sempre oriento a explorar muito a internet, porque com certeza tem alunos sofrendo com a mesma coisa em outro lugar, e aí os próprios alunos se ajudam, formam uma rede de apoio, inclusive de acolhimento emocional, e formas de aprender dando sentido, buscando fora, sabe? É o que eu mais oriento. Não tem um passo a passo, assim, para eu te falar agora, tá, Ivone? Eu não sei um passo a passo. Mas eu sempre oriento a buscar além do número em si, porque é muito cansativo, mentalmente, ficar só no número. Muito obrigada. Paula, posso dar uma contribuição? Pode. Eu assisti ontem, até coloquei no chat, uma aula de uma professora que ela é formada em engenharia, e justamente dessa questão, ela sempre foi muito intrigada com a questão da dificuldade que as pessoas têm na matemática, Ivone. E aí ela foi fazer uma ela é formada em engenharia, ela foi fazer uma pós de neuroaprendizagem, depois ela está fazendo doutorado justamente na questão comportamental, né, se aprofundando na questão comportamental dessas pessoas que têm dificuldade, porque mesmo lecionando para graduação, alunos de engenharia, ela percebia que eles tinham dificuldades na matemática. Então, eu coloquei no chat aí, o nome dela é Karina Lumena, talvez acessando o Instagram dela, a gente possa ter mais informações de cursos e orientações. Muito obrigada. Legal, Ercília. Outra coisa, Ivone, que eu lembrei aqui agora, eu fui pensando, que a gente já trabalhei muito nas oficinas, aquela técnica da cena inusitada de memória, você vai construindo uma historinha meio que bizarra, assim, sem sentido, muito diferente, né? Geralmente funciona porque os alunos das exatas, eles precisam decorar pelo menos as fórmulas para levar para a prova, e aí vai desenvolvendo um raciocínio lá na hora. E essa decoreba das fórmulas, aquela estratégia de memória ajuda muito a criar uma historinha, tipo, pega o número que não sei o quê, e faz isso e faz aquilo, aí ele lembra, pelo menos da fórmula, ajuda bastante.
tá? Agora, o método, igual esse que a gente fez hoje, voltado para as exatas, eu não sei te falar agora, eu teria que dar uma boa pesquisada aqui para te falar. Se alguém tiver aí sugestão, às vezes até trabalhou com isso, quiser compartilhar, eu acho que seria legal. Porque as exatas é sempre uma grande demanda para nós, né, na assistência, os alunos das exatas. Muito obrigada. Não foi nada. Podemos encerrar, Carlos? Acho que já terminamos, né? Já são 11h20 também. Eu acho que sim, Paula. Eu agradeço aí, acho que estamos mais um dia caminhando para o último na semana que vem, né? Com mais uma lição de casa aí. Então vamos ver. Semana que vem eu vou trazer um convidado surpresa para trabalhar o nosso assunto aqui com vocês, tá? Ele vai contribuir com a gente. Vai ser bem legal. Espero vocês. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu, Paula. Tchau, até semana que vem. Um abraço, gente. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.